Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita nós iremos responder a pergunta de uma amada e querida irmã sobre Maria Madalena. Quem foi essa mulher que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a menciona pelo nome nos seus evangelhos? Que foi uma das discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, que sustentava Jesus, né, financeiramente, sustentava o ministério de Jesus, o ministério itinerante de Jesus era sustentado por essa mulher e por outras mulheres, conforme Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Então, rapidamente aqui, nós iremos responder essa pergunta, né? E é interessante que existem alguns mitos sobre essa mulher, como que ela era prostituta. Isso é uma mentira. Não temos nada nos evangelhos que fale ou comprove que ela era uma prostituta que vendia o seu corpo para os seus amantes. Isso aí é uma invencionice criado por papas. Não dá para falar aqui da história, né? Quando surgiu esse mito sobre Maria Madalena, que era uma prostituta, uma mulher de vida fácil. Esse não é o foco da pergunta. Mas isso é um mito. Ela não era uma prostituta. E dela foi expulso 7 demônios. Depois nós vamos explicar aqui o que significa essa expressão 7 demônios. Temos aí 2 interpretações sobre essa questão, que Jesus a liberta dos seus problemas, a liberta das suas dores. O encontro de Jesus com ela a mudou radicalmente. Então, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, que é a mesma coisa, Magdala foi aonde ela nasceu. E Magdala era uma pequena aldeia, aparentemente ali situada na Galileia. E ela nasceu ali, nessa pequena aldeia. Maria Madalena, ela é considerada santa pela Igreja Católica. Ela é considerada santa pela Igreja Católica, inclusive a sua festa litúrgica, né? Comemorando, celebrando a vida dessa mulher como santa, acontece no dia 22 de julho. A sua festa, em homenagem a ela, é celebrada no dia 22 de julho. E segundo a tradição, ela faleceu, ela morreu, ela foi enterrada, sepultada em Éfeso, na cidade de Éfeso. Isso aí é a tradição que diz. Então, recapitulando aqui rapidamente. Ela nasceu na aldeia de Magdala, que ficava ali na Galileia. Ela era uma mulher de posses, que sustentava o ministério itinerante de Jesus, juntamente com outras mulheres. Ela foi uma das discípulas mais fiéis a Jesus, esteve com Jesus em todos os momentos, inclusive os mais críticos, como na cruz ela estava lá, na via dolorosa ela estava lá, no sepultamento de Jesus ela estava lá. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que o viu ressuscitado, que foi testemunho ocular, foi ela. Inclusive, Jesus a comissionou a pregar, ou melhor, a anunciar que ele havia ressuscitado, tinha ressuscitado. Jesus a comissionou, a enviou a avisar os apóstolos que ele tinha ressuscitado. Foi a ela. Ela recebeu essa ordem de Jesus para comunicar que ele tinha ressuscitado dos mortos. Inclusive, o Papa Francisco fala que ela é a apóstola entre os 12 apóstolos. Maria Madalena é a apóstola entre os 12 apóstolos.
Então, Jesus não tinha só discípulos. Jesus tinha discípulas, milhares delas, mulheres importantes, influentes, ricas. E entre essas mulheres estava Maria Madalena, a quem Jesus expulsou 7 demônios. Ok? E é interessante que quando você estuda sobre essa mulher, que é considerada santa, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, mas para nós cristãos protestantes, ela foi uma grande mulher, ela foi discípula, ela foi salva, ela foi liberta. O encontro dela com Jesus mudou a sua vida de maneira radical, radicalmente e para sempre. Ela foi convertida, ela foi regenerada, ela foi transformada. E os evangelistas aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai citar ela. Como, por exemplo, se você estudar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, dos versículos 32 ao versículo 56, Mateus relata a crucificação de Jesus. E no versículo 56, vai citar o nome dela, Maria Madalena. Olha só o versículo 56 de Mateus, capítulo 27. E entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu é a mãe de Tiago e de João, que também era uma mulher rica, uma mulher de posses, que seguia Jesus e sustentava também o seu ministério itinerante. Então, Maria Madalena estava ali presente na crucificação de Jesus. Ela estava lá. Enquanto os homens correram, fugiram, ela estava lá presente, do lado de Jesus. Outro texto do Evangelho de Mateus é o versículo 61, que vai falar dos versículos 57 até o versículo 66, do versículo 57 até o versículo 66, é aonde Jesus foi enterrado, a sepultura de Jesus. E quem seguiu Jesus até a sua sepultura, ou quem seguiu o cortejo fúnebre de Jesus até ser colocado numa sepultura nova, que foi doada por José de Arimateia, Maria Madalena. Olha só o versículo 61 do capítulo 27. Estavam ali Maria Madalena, a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Então Jesus foi enterrado, uma grande pedra foi rolada com o selo romano ali no túmulo, né, fechando o túmulo, e quem ficou de frente com o túmulo foi Maria Madalena e uma outra Maria. Então estava presente na crucificação, na sepultura. Essa mulher esteve presente nos melhores momentos de Jesus e também nos piores momentos. Olha só a gratidão que essa mulher tinha pela pessoa do Mestre, pela pessoa de Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 1, que vai narrar a ressurreição de Jesus. Quem estava presente? Maria Madalena. Olha o capítulo 28, versículo 1 de Mateus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha só, elas foram até o sepulcro, aonde o tinha colocado. Isso aqui é interessante. Olha também o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 40. Marcos, capítulo 15, versículo 40. E Marcos aqui narra a crucificação de Jesus. Olha o versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também
Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, é o mesmo relato lá de Mateus. Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos capítulo 15, versículo 47, que é o relato da sepultura, o mesmo relato lá de Mateus, fala assim, Marcos 15, 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o colocaram. Foi o sepulcro. Elas seguiram o cortejo fúnebre. Então veja a fidelidade dessa mulher a Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1, que é o relato da ressurreição de Jesus, está lá Maria Madalena, que é o mesmo relato também de Mateus. Marcos capítulo 16, versículo 9, vai falar das aparições de Jesus. E a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Ele não apareceu a nenhum homem. Inclusive isso aqui é interessante, porque o testemunho de uma mulher daquela época não valia de nada. Não valia. O testemunho de uma mulher não era considerado. E aqui já mostra que o relato da crucificação, que o relato da ressurreição, que o relato da morte de Jesus é totalmente genuíno, é totalmente verdadeiro. Porque se os evangelistas quisessem forjar alguma coisa, jamais eles colocariam uma mulher como testemunha. Isto mostra que o relato é verídico, é verdadeiro. Olha Marcos, capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, um domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. A primeira testemunha ocular da ressurreição foi Maria Madalena. Uma das principais discípulas de Jesus, uma das principais seguidoras de Jesus. Que interessante. Lá em Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, fala assim. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, Jesus era um itinerante, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, que eram discípulas, que eram seguidoras de Jesus, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Davam dinheiro, sustentavam o ministério itinerante de Jesus e de seus apóstolos. Então era uma mulher de posses. Maria Madalena era uma mulher de posses. Era uma mulher rica que sustentava Jesus juntamente com outras mulheres. Lucas capítulo 24, versículo 10, que é o relato da ressurreição. Lucas citando Marcos e também a mesma citação de Marcos e de Mateus, vai dizer e vai citar Maria Madalena. Lucas é o evangelista que dá prioridade. Entre os evangelistas é aquele que dá a maior prioridade às mulheres. Inclusive várias parábolas de Lucas, ele vai dar protagonismo às mulheres. Isso aqui é interessante. João também, 3 passagens de João 19, 25, João capítulo 20, versículo 1 e João capítulo 20, versículo 18, vai citar Maria Madalena. Olha o versículo 25 do capítulo 19 do Evangelho de João. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Olha só, João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro.
João capítulo 20, versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. A primeira testemunha da ressurreição, a primeira testemunha que viu Jesus ressuscitado foi essa mulher, e Jesus a comissionou, a enviou para notificar que ele tinha sido ressuscitado. Então, o protagonismo dessa mulher, os 4 evangelistas, a citando pelo nome, mostra a importância dela, uma das principais discípulas de Jesus. E assim como o Papa Francisco, outros papas a chamam de apóstola. A apóstola entre os 12 apóstolos. Uma das fiéis seguidoras de Jesus, a mulher que Cristo expulsou 7 demônios. E aqui, respondendo agora, e falando também sobre essa expressão 7 demônios, naquela época, nós temos aqui 2 interpretações. Tem a chamada interpretação simbólica, ou a interpretação alegórica, porque o número 7 significa plenitude, significa completude, repleto, pleno, cheio. Então, quando se fala que Jesus expulsou 7 demônios dela, quem defende essa interpretação dizem que não eram demônios no sentido de espíritos malignos, mas toda a sua vida está falando da plenitude dos problemas que ela tinha. Está falando que toda a sua vida, toda a plenitude da sua vida, toda a extensão da sua vida tinha problemas. E Jesus encontra com ela e resolveu todos esses problemas. Por isso que ela se torna uma seguidora fiel a Jesus. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é que essa expressão 7 espíritos, ou 7 demônios que Jesus expulsou dela, são espíritos malignos. São espíritos do mal que Jesus repreendeu, e esses espíritos malignos a encarcerava, deixava ela presa. E ela fazia loucuras. Era uma mulher desorientada, era uma mulher totalmente largada, era uma mulher totalmente perturbada. Mas quando ela encontrou Jesus, os demônios foram embora, a deixaram, Jesus expulsou esse demônio e ela foi liberta para todo sempre e se torna uma das fiéis seguidoras de Jesus, uma das discípulas mais fiéis a Jesus. E a primeira interpretação, que é a interpretação alegórica, simbólica, eles trabalham também com o contexto histórico e cultural, porque naquela época, segundo a cultura da época, todo problema, todo mal que não podia ser explicado era atribuído ao mal, era atribuído a espíritos malignos, eram atribuídos a Satanás, ao adversário, ao diabo. Ok? Então, tem essas 2 interpretações que teólogos trabalham, né? Defendendo uma ou defendendo outra. Então, aqui está a resposta sobre essa mulher. Foi uma discípula de Jesus, era uma mulher rica, ela era oriunda ali da Galileia, na aldeia de Magdala, aonde ela nasceu. Ela, segundo a tradição, morreu na cidade de Éfeso, onde ela foi sepultada, e se tornou santa em várias denominações, que principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana tem ela como santa. Inclusive, o dia dela, o dia da festa dela, da celebração em homenagem a ela, é celebrado no dia 22 de julho. Mas todo o mito que cerca ela, essa mulher, que ela era uma prostituta, que era uma mulher de vida fácil, é mentira, não é verdade. Não é verdade. Tá bom? Aqui está respondido a sua pergunta. Lê os evangelhos, essas passagens que eu citei aqui rapidamente dos evangelhos,
que fala dessa mulher. Ela estava presente na ressurreição, no sepultamento, estava presente na morte e em toda a vida de Jesus. Em toda a sua vida ela estava presente. Alguns evangelhos gnósticos, evangelhos aí totalmente heréticos, falam que ela era a mulher de Jesus. Inclusive teve filhos com Jesus. Mas isso aí é uma aberração, é uma mentira, não vale nem a pena comentar. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos. E se você tem alguma dúvida ou perguntas, deixa aqui no comentário que nós estaremos, na medida do possível, respondendo essas perguntas, trazendo aí, esclarecendo as dúvidas que os amados têm. Deus abençoe a todos, muito obrigado, até os próximos vídeos, querendo Deus.